Isto soa-te familiar? Isso não vai voltar a acontecer comigo. Como é que foste capaz de fazer isto depois de tudo o que eu fiz por ti? Nunca mais confiarei em ti. Odeio-te por me teres feito isto. Se continuares os teus relacionamentos, seja romântico, de amizade, seja o que for, ao segurares essas emoções de ressentimento e nunca procurares criar uma resolução, tu não só irás arruinar as tuas conexões, como também carregarás essa dor contigo durante anos e anos. E isto não é apenas desagradável, mas também desnecessário. O ressentimento não é apenas uma emoção, é como um recipiente que contém diferentes emoções, como o medo, raiva, repugnância, tristeza, culpa. Todas essas emoções associadas a ser tratado de forma injusta. Portanto, é mais como um estado de dor como resultado de perceber que foste tratado de forma errada e injusta. E geralmente envolve não te sentires disposto ou capaz de aceitar algo ou alguém que rejeitas. Agora, o ressentimento e a desconfiança são como um casal, eles andam sempre juntos. Confiar é a capacidade de poderes contar com a outra pessoa para considerar e cuidar das tuas necessidades. Ou seja, se tu fores tratado de uma forma injusta ou errada, isso prova-te que não podes confiar nessa pessoa para cuidar e considerar as tuas necessidades. E é por isso que o ressentimento vem com tanta desconfiança. Algo bastante tóxico que surge do ressentimento é, por exemplo, vamos dizer que alguém te fez algo que te causou dor, como mentir, roubar, trair, mas a outra pessoa arrepende-se imediatamente e pede desculpas e por aí. E tu, mesmo que isso te tenha magoado profundamente, tu dizes que o perdoas. Mas mais tarde, assim que essa pessoa faça algo de suspeito, tu atiras-lhe isso do passado à cara e dizes coisas como: estás a esconder algo de mim outra vez? Ou seja, mesmo que isso não seja o caso e não esteja mais presente, a tua desconfiança ainda existe. E tu aqui não só estás a permitir que a outra pessoa não consiga seguir em frente e tentar compensar-te por isso, mas tu também nunca irás encontrar paz dentro de ti. E isso significa que vais sentir-te fechado em torno dessa pessoa e vais vê-la mais ou menos como um inimigo. E já estás a contar com que te traiam novamente no futuro. Experiências de ser tratado de forma injusta, não ser considerado por outros, ser ignorado e ter os seus limites a não serem respeitados na infância contribuem imenso para o sentimento presente de ressentimento. E é por isso que é tão importante curar esses traumas, para te permitir largar o ressentimento atual de uma forma muito mais fácil e simples. E é claro, há sempre um aspecto benéfico em manter emoções e crenças negativas. Caso contrário, elas não estariam lá e seria mais fácil largá-las. No caso do ressentimento, é a falta de vontade ou incapacidade de perdoar. Isso porque a maioria das pessoas acreditam que largar ou perdoar isso significa abandonar as necessidades não atendidas, que é de ser tratada de forma justa e adequada, de maneira a criar confiança. E como não querem isso, não vão largar nem perdoar. Mas tu nunca precisas de desistir de um tratamento justo e adequado para poderes perdoar. Outra razão benéfica para o ressentimento é que te faz sentir uma boa pessoa. Quando alguém fez algo que consideras errado e eles querem permanecer na tua vida e tu te agarras a esse ressentimento, eles estão agora numa posição em que têm que compensar-te. É como se te devessem algo. É aqui que as pessoas podem dizer: porque fizeste isto, tens de fazer isto e aquilo. Agora, se nos sentimos inseguros nos relacionamentos, especialmente inseguros em relação a como as pessoas nos tratam, colocar as pessoas nessa posição é colocá-las numa posição inferior a nós e nós numa posição superior. E tentamos ganhar segurança através do sentimento de poder que isso nos dá. Isso torna-se a tua garantia de um bom tratamento no presente e no futuro. Tu podes ver o ressentimento como uma parede que uma pessoa utiliza para se proteger
e tentar satisfazer as suas necessidades de forma indireta. Outras pessoas agarram-se ao ressentimento como um lembrete pessoal de que nunca irão permitir que isso aconteça novamente. E é aqui que o teu sentido de identidade, o ego, sente-se bem por fazer isso. O ego tem a necessidade de ser bom e estar certo, porque acredita que é isso que te vai ajudar a sobreviver. Portanto, é óbvio que se alguém tem que te compensar porque te tratou de maneira injusta, isso te põe num papel de vítima. E na sociedade atual, a vítima é a que está certa e é boa pessoa, e o culpado é o que está errado e é má pessoa. Portanto, o ego alimenta-se desse tipo de conceito através do ressentimento. Se lutas com o ressentimento, a realidade é que estás preso num ciclo entre duas emoções, o terror e o medo associados à impotência e a raiva. A raiva ajuda-te a sair dos sentimentos de impotência. Para entenderes mais sobre este ciclo e a raiva, tu podes assistir ao meu vídeo Como lidar com a raiva. Agora, o que é que podes fazer se sentes ressentimento e queres curar isso? Passo número 1. Tu tens de tornar consciência e saber exatamente que a ação te fez sentir ressentimento em relação àquela outra pessoa. Portanto, tu tens de mergulhar profundamente dentro de ti e seres realmente honesto contigo mesmo. Pergunta-te a ti mesmo, o que é que aconteceu contigo que te fez sentir que algo era injusto ou errado? O que é que alguém fez que não deveria ter feito? Ou o que é que alguém não fez que deveria ter feito? Depois de responderes a isso, pergunta, quão semelhante é esse evento às minhas experiências passadas? Sentem-se iguais? Quando é que te sentiste assim na tua infância? Se tu tens um trauma que ainda não curaste relacionado com ser tratado injustamente e de forma errada, isso irá repetir-se várias vezes até estares pronto a enfrentar e lidar com a raiz do problema. Passo número 2. Tu irás notar que o ressentimento e a culpa que vêm com isso, muitas das vezes, sente-se melhor do que culpaste a ti mesmo ou do que ser culpado por outros. Mas às vezes nós só conseguimos libertar o ressentimento em relação aos outros se nos libertarmos do ressentimento que temos em relação a nós mesmos. Pergunta-te a ti mesmo, existe algo de que te sentes culpado em relação a isso? Ou existe alguma responsabilidade nesta situação que não consegues perdoar a ti mesmo? Talvez seja uma expectativa de que deverias saber melhor antes ou que deverias ter previsto isso. É importante tomar consciência da parte que desempenhaste neste evento. E esta pode ser a parte mais difícil, porque tu tens de ser corajoso e deixar o orgulho de lado, para que possas ver claramente e assumir a tua parte de culpa, em vez de apenas ver isso nos outros. E só depois poderás curar completamente. Passo número 3. Se o ressentimento está presente, significa que não consegues aceitar algo. Agora, não confundas aceitar algo com isto é o que eu devo aguentar. Não, mas observa a situação que está a causar-te ressentimento e faz a ti mesmo as seguintes perguntas. O que é que eu não estou a ser capaz de aceitar nesta situação? Depois de responderes essa pergunta, questiona-te. Por que é que eu não consigo aceitar isso? Se eu aceitasse isso, o que é que isso significaria ou que coisa má iria acontecer? Passo número 4. Se te agarras ao ressentimento, isso também significa que tens medo de largar isso. Mesmo que estejas convencido de que realmente queres largar isso porque é melhor assim, há uma parte de ti que na realidade não quer isso. Caso contrário, seria fácil de fazê-lo. Por isso, pergunta honestamente, que coisa má aconteceria se eu deixasse este sentimento de ressentimento hoje? Por exemplo, talvez a resposta seja, se eu perdoar ele ou ela, estou a aceitar o que fizeram comigo como algo insignificante e certo, quando isso não é. Ou, se eu perdoar ele ou ela, eles não vão perceber o quanto me magoaram. Eu vou fazê-lo novamente.
Ou, se eu perdoar ele ou ela, eu nunca vou receber o tratamento justo e certo de que preciso. Se esse for o caso, eu quero que nunca te esqueças do que te vou dizer agora. Uma pessoa deve dar-te um tratamento justo, amor, respeito, porque te querem, porque veem o valor em ti e não porque tens algo que podes usar contra eles. Isso não é amor. Passo número 5. Quando sentimos ressentimento, nós sentimos impotência e também é um indicador de que nos sentimos como vítimas. Agora, há muitas pessoas e grupos que envergonham a mentalidade de vítima, dizendo que nunca devemos ser vítimas. Mas para curar, tu tens de passar por diferentes fases de cura. Não há uma ordem correta na cura de qualquer emoção ou trauma. O teu corpo irá te guiar para o próximo passo. Por isso, confia nele. Isso significa que passas por fases de culpar os outros, para culpar a ti mesmo, depois de ser a vítima e depois de ver todas essas perspectivas como válidas. E por aí, nunca sintas envergonhada de ser uma vítima. Tenta apenas não ficar lá por muito tempo. Isso pode facilmente prender-te e no final não consegues avançar ou curar completamente. É quando consegues ver e sentir todas as diferentes perspectivas dessa situação que irás começar a sentir-te empoderado. Mas só para que saibas, muitas das pessoas dizem sim, eu entendo todas essas diferentes perspectivas, mas se tu ainda sentes emoção negativa em relação a isso, então é porque ainda não entendes e aceitas isso completamente. E não importa o quanto tentas enganar os outros, tu nunca irás conseguir enganar as tuas próprias emoções. Elas irão sempre te mostrar a verdade sobre ti. Passo número 6. Analisa a situação em que sentes que foste tratado de forma injusta e errada e tenta encontrar aprovação pelo que aconteceu. Qualquer coisa que possas pensar de positivo sobre isso ter acontecido. Por mais difícil que isto possa ser, isto não é uma invalidação da tua dor. Simplesmente estás a usar esta prática para que te possas sentir melhor. Concentra-te no que aconteceu de forma a que possas concordar com isso em vez de discordar. Parte deste processo pode envolver olhar para a situação e pensar como isso poderia ter sido pior. Isso ajudará a desenvolver uma aceitação natural pelo que ocorreu e também te poderá ajudar a obter uma perspectiva mais ampla das coisas e com isso será mais fácil de largar. Passo número 7. Tenta agora expressar o que quiseste expressar naquele momento que te fez sentir ressentimento, mas não foste capaz. Tu podes, por exemplo, falar à frente de um espelho ou apenas na tua mente, imaginando novamente essa situação. E depois pergunta-te a ti mesmo: será que não exprimi o que senti na altura porque tinha medo das consequências? Qual é a verdade que eu não partilhei? Depois, olha ainda mais profundo para o porquê de não teres expressado essas coisas. Por exemplo, tu podes ter tido medo de rejeição, ou de perder essa conexão, ou talvez sentiste que não faria diferença se o fizesses. Passo número 8. Dar significado e as expectativas são a base do sofrimento. O que é que acontece quando experienciamos algo em que sentimos que fomos tratados injustamente? Nós acrescentamos um significado à experiência e não um positivo. Portanto, para ganhares uma outra perspectiva, quero que descubras como é que o que aconteceu não é pessoal. Quando coisas injustas e erradas acontecem, levamos logo isso para o lado pessoal. Nunca tornamos isso sobre o que está a acontecer na vida da outra pessoa. Mas essa perspectiva também é um elemento essencial para o porquê de termos sido tratados injustamente. Mas isso não significa dizer que é correto o erro de alguém. E analisa cuidadosamente as tuas expectativas.
Torna claro o que esperas atualmente dos outros e comunica claramente às outras pessoas, para que a outra pessoa possa decidir se aceita isso e com isso continua contigo. Passo número 9. Torna consciente do impacto que esse ressentimento está a ter na tua vida. Eu quero que penses seriamente. Se manteres este nível de ressentimento, qual é o impacto disso no teu futuro? Que áreas da tua vida estão a ser afetadas? Quanto é que isso está a afetar os teus relacionamentos? Se o ressentimento vem de um evento traumatizante na tua infância, e eu lido com isso diariamente, se quiseres, podes marcar uma sessão comigo para eu te ajudar a curar esses traumas do passado ou lidar com isso do presente. Ou, se preferires fazer sozinho, existe um processo chamado The Completion Process, da Teal Swan, que podes experimentar, mas isso está em inglês. Só que como isso é bastante intenso, a maioria das pessoas tem dificuldade em fazê-lo sozinho. O importante aqui é encontrar uma resolução para esses eventos traumáticos para que possas curar completamente. A verdade é que o ressentimento destrói as relações, mas ele não é um monstro ou um inimigo. O ressentimento é apenas algo que vem da falta de resolução. Portanto, concentra-te diretamente em criar uma resolução, em sentir-te empoderado e em seguir na direção do que agora sabes que queres. E todos esses sentimentos que acompanham o ressentimento pela falta da resolução deixarão de ocorrer. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.